Em abril, tivemos uma queda de 1,6% nas vendas de bares e restaurantes no Brasil. Sim, apesar do PIB ter crescido, o Haddad informar que temos números positivos, mas vamos lembrar que esses números têm muita força dentro do agronegócio, que subiu 12% para esse PIB, e mais os gastos do governo, que subiram 1,5% ou 2%, agora não lembro exatamente, mas são dois pontos que mais estão forçando a economia e o PIB para cima. Porém, a área de comércio, a área de serviço, a área da indústria não estão tendo esse acompanhamento e muitas vezes estão em declínio. Sim, nós já fizemos vídeos anteriores mostrando queda no varejo, queda na indústria, e agora peguei uma notícia basicamente sobre bares e restaurantes. Por quê? Caiu 1,6%. Olá, eu sou o professor Silva Neto, aqui do canal Mais Um Empreendedor, onde nós falamos sobre notícias e fatos do mundo, dos mundos dos negócios. Para quê? Você fique ciente e tome a melhor decisão para a sua empresa. Vamos juntos entender o que está acontecendo nessa queda? Então, na matéria do Poder 360, diz lá: bares e restaurantes registram queda de 1,6% nas vendas em abril, apesar de índice mostrar um recuo depois de alta de 3% em março. Ou seja, nós temos agora, em abril, o problema da queda, mas tivemos um aumento em março. E no ano? No ano continua uma queda, as vendas estão diminuindo. Então, o primeiro ponto aqui que eu quero deixar para você é o seguinte: não pense que é só o seu negócio que está ruim. Sim, porque muitas vezes o empreendedor, o empresário, por não estar indo bem, ele acredita que o problema seja ele, que é só o comércio dele que está ruim. Ora, ele vê as notícias de PIB crescendo, indústria crescendo, agro crescendo, menor desemprego, o governo só traz notícia boa, o IBGE lá do Portman, então, pelo amor de Deus, só tem números maravilhosos. Mas, na realidade, o que você vê é os preços aumentando no mercado, o comércio vendendo menos, a população com menos dinheiro no bolso. E aí você faz a pergunta: pô, o problema sou eu? Não, o problema que eu quero dizer primeiramente é a macroeconomia. Obviamente que você não pode deixar de olhar para a gestão do seu negócio. Você não pode ser incompetente, vamos dizer assim, com o seu negócio, ser desleixado e achar que a culpa é só apenas do governo. Não, não é. Você primeiro tem que fazer o seu dever de casa, fazer uma boa administração, aí sim você vai entender que o problema hoje é macroeconômico. A população está com menos dinheiro no bolso, com isso ela consome menos. Se ela vai consumir menos, obviamente você que tem o seu pequeno negócio, que vive aí do bairro, que vive aí das proximidades, vai sentir isso mais diretamente. E aqui eu quero destacar os pontos que você precisa prestar atenção no seu negócio, para que você passe por essa turbulência mais tranquilamente. Primeira coisa que você deve olhar é o seu fluxo de caixa. Sim, porque quando você tem uma diminuição de vendas, a primeira coisa que te aperta é o quê? É o seu capital, é o seu fluxo de giro. Porque normalmente as pequenas empresas têm o seu fluxo de caixa apertado, têm sua margem de lucro baixa. Então qualquer queda de 1,6%, por exemplo, nas vendas, normalmente reflete 4, 5, 6, até 10% da margem do seu lucro. Óbvio, porque quando você diminui 1,6% das vendas, o seu custo fixo continuou o mesmo. Só o seu custo variável, que se você vendeu menos, você precisa de menos insumo, menos produto, você compra menos. Porém, o seu aluguel, salário, luz e demais custos fixos acabam continuando os mesmos. E por isso, você começa a sentir de forma rápida o seu caixa. E assim você deve rapidamente ter uma observação, ter cuidado com o seu fluxo de caixa. Primeira coisa, tente alongar os seus pagamentos aos seus fornecedores, para que você alivie o seu fluxo de caixa. Esse é o ponto principal que você deve de cara dar uma olhada quando você perceber que o seu negócio começou a apertar um pouco. E como segundo ponto, a coisa que você deve observar e não cair na tentação é entrar no empréstimo. Hoje, com a taxa Selic a 14,75 com viés de alta, sim, no próximo reunião do Copom ela pode aumentar, a taxa de juros hoje é muito elevada, principalmente para aquele empréstimo rápido. Sim, o seu cheque especial, o seu cartão de crédito, não role dívidas nisso, porque simplesmente os juros podem acabar com o seu negócio. E aqui eu vou dar um exemplo que eu já fiz, eu acho que eu já fiz até vídeo sobre a questão da Bombril. Sim, a Bombril tinha praticamente 80% market share no mercado, ou seja, era uma empresa dominante e está em recuperação judicial em vias de falência pelo simples fato da taxa de juros estar destruindo a contabilidade da empresa. O que eu quero dizer é que hoje a Bombril paga mais de juros do que ela consegue ter de lucro nos produtos que ela vende. Veja só, pegou empréstimos, pegou
dinheiro para poder tentar fazer uma melhora ou uma eficiência e ela não foi tão maior quanto a taxa de juros, tornou a empresa refém. Então não entre nesse jogo. Evite, tente correr ao máximo de empréstimo ou de rolar dívida. É muito mais fácil você ir no seu fornecedor e conseguir um prazo maior. Evite o banco. A taxa está muito alta. Inclusive eu fiz vídeo falando que lá o seu Setúbal, o dono do Itaú, reclamando das taxas de juros altas. Por quê? A inadimplência aumentou e eles não estão conseguindo mais emprestar dinheiro. Então não seja mais uma estatística do Banco Itaú. Tente evitar empréstimos ao máximo. Também, como um terceiro ponto que você deve observar, é a sua equipe. Se você perceber que você pode cortar um colaborador para tentar adequar a sua equipe pela diminuição de vendas, é algo que você deve fazer de forma rápida. Sim, você diminuindo o seu custo operacional, você pode equilibrar as suas contas com a diminuição de vendas. Então isso tem que ser muito bem estudado. Planilhe, você tem que ter um planejamento do seu negócio. Mesmo por menor que seja o seu negócio, é muito importante você identificar os números. E aqui eu vou dar um exemplo. Há uns dias atrás, eu tive na loja de um amigo meu, ele trabalha com uma hamburgueria, ele faz muita entrega pelo iFood, e ele estava reclamando exatamente sobre isso, diminuiu um pouco as vendas dele, e ele estava sentindo o caixa dele sufocado. Eu fui lá, sentei com ele, um amigo meu, falei, cara, vamos fazer o seguinte, vamos abrir aqui. Aí eu abri com ele uma planilha de números, para ver todos os custos que ele tinha, o custo fixo, o custo variável. Sabe qual foi a minha surpresa? Ele não tinha noção quanto custava cada hambúrguer que ele vendia. Sim, ele não sabia o custo, ele tinha mais ou menos uma ideia. E aí ele percebeu exatamente os pontos que ele devia atacar para ele ajustar o preço do produto dele ao mercado, bem como onde ele podia atacar para diminuir o custo dele e ter uma maior rentabilidade. Então é importante que você faça isso. Isso vai fazer a diferença no seu negócio, entre você sobreviver ou não. É importante você manter essa atenção nos custos, porque obviamente, como eu disse, a população com menos dinheiro no bolso dificulta você reajustar os preços. Ora, se você já está vendendo menos porque a população tem menos dinheiro no bolso, se você aumentar o preço, o que vai acontecer? Você vai vender menos ainda. Então você tem que ter essa noção exata dos seus custos. Não é evitar de aumentar preço por aumentar preço. Você não pode trabalhar no prejuízo. Para trabalhar no prejuízo não vale a pena ter o negócio. Ora, você tem que ter lucro, até para que sobre você pague suas contas em casa. Você tem que ter a sua vida. A empresa tem que ter lucro até para ela poder reinvestir, ela poder melhorar a eficiência dela. Você pode ter períodos de turbulência, onde você mantém aquilo mais ou menos no equilíbrio, mas sabe que à frente você precisa voltar a ter lucro. Então você, por ter dificuldade de reajustar preço, para não perder concorrência e não perder market share, não perder venda, você simplesmente tem que se voltar nos seus custos. E vamos lembrar, o maior lucro está na boa compra, não na melhor venda. E também, inclusive o que esse amigo meu comentou comigo, e é importante a gente falar, e também é sobre o tema desse vídeo, a questão da volatilidade que está no comércio. Por exemplo, a gente viu aqui na matéria que no mês anterior o comércio vendeu 3% a mais. No mês de abril vendeu 1,6% a menos. Então essa volatilidade de mercado também é um complicador para, especialmente, o pequeno empresário, que tem ali a sua equipe enxuta, que tem o seu negócio bem curtinho, porque ele não pode simplesmente dar o luxo de desperdiçar. O grande pode, porque ele vende muito, então ele tem margem para isso. Você que é pequeno, não. Então essa volatilidade de mercado você precisa acompanhar mês a mês, para você ter essa referência, você conseguir entender o que vai acontecer para frente. E, obviamente, você precisa ter uma necessidade de adaptação rápida. Exato, você precisa ser um camaleão. É como eu digo, vende melhor, sobrevive melhor no mercado, quem se adapta melhor às condições do cliente, às condições do consumo. Então, nesses pontos que eu comentei aqui, é importante você dar uma olhada, você revisar o seu negócio, ok? Então, se você gostou desse tipo de informação, coloca o dedo no like para mim, por favor. Se você acha que um amigo seu precisa dessa informação, compartilhe com ele, que eu ficaria muito grato. Querendo fazer um comentário, uma sugestão, até mesmo uma crítica, coloca aqui embaixo que eu vou ter o imenso prazer de lhe responder. E desejando, se inscreve no canal para que nos possamos ver nos próximos vídeos. Fique com Deus.